A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. É meia-noite. As notícias com António José Soares. Boa noite. Um grupo de cerca de 50 portugueses está há pelo menos 2 dias retido num navio cruzeiro no Dubai. A notícia é avançada pela CNN Portugal. O grupo estava a começar as férias quando foi surpreendido pelos bombardeamentos iranianos. O navio em causa está neste momento a ser protegido por 2 embarcações de guerra. O Observador já contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros para saber mais informações, mas até ao momento não foi possível obter qualquer resposta. Paulo Rangel diz que há consenso entre os parceiros europeus para retomar negociações com o Irão e coordenar o repatriamento de portugueses retidos no Golfo Pérsico. Uma informação avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português em declarações à agência Lusa. Os chefes de diplomacia dos Estados-membros da União Europeia estiveram reunidos este domingo para debater o estado atual do Médio Oriente. Paulo Rangel refere que desta reunião saiu uma opinião comum. Houve um consenso no sentido de que é muito importante, haver contenção, é muito importante haver limitação dos danos e, assim que possível, retomar as negociações. Portanto, eu diria que há uma grande frustração por as negociações terem sido interrompidas e ter havido este desenlace e, portanto, que há aqui um apelo mais pela positiva do que pela negativa a de que se retomem as negociações. O Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, entretanto, a chefe da diplomacia da União Europeia, classificou como imperdoáveis os ataques do Irão aos países do Médio Oriente. Kaja Kallas ameaça Teherão com mais sanções caso continue a pôr em risco a segurança regional. O Reino Unido, França e Alemanha dizem estar prontos para trabalhar com os Estados Unidos de forma a pôr fim aos ataques do Irão. Uma informação avançada num comunicado conjunto divulgado pela agência France Press, onde escrevem que serão tomadas as medidas necessárias para defender os seus interesses e dos seus aliados na região iraniana, viabilizando sobretudo ações defensivas necessárias e proporcionais para destruir a capacidade do Irão de lançar mísseis e drones. Entretanto, a Associated Press diz que Paris vai enviar 2 navios de guerra para o Mar Vermelho nos próximos dias para se juntarem a uma missão naval da União Europeia. Já o Reino Unido vai permitir que os Estados Unidos usem as suas bases militares para atacarem o Irão, um anúncio feito pelo primeiro-ministro britânico num vídeo publicado na rede social X. Junto à Embaixada do Irão em Lisboa, centenas de manifestantes festejaram este domingo a morte de Ali Khamenei e pedem o regresso do príncipe herdeiro. Mais de 3 centenas de pessoas juntaram-se para proferir frases contra o regime dos ayatollahs. Os iranianos falam num dia feliz e cheio de esperança, aplaudem as iniciativas de Donald Trump e Benjamin Netanyahu e pedem a subida ao poder de Reza Pahlavi. O jornalista João Lourenço acompanhou esta manifestação. 4 bandeiras, apenas um desejo. A implementação de uma democracia livre com eleições a decidir o futuro de um país. Centenas de iranianos festejaram a morte de Ali Khamenei perante uma embaixada de Teherão em Lisboa, com a bandeira a meia haste e com as janelas completamente encerradas. Os rostos dos iranianos estavam sorridentes e com esperança num futuro melhor. Muito feliz desta intervenção militar dos Estados Unidos da América e de Israel para proteger o povo do Irã. A solução imediata, de acordo com o desejo dos manifestantes, aponta para o nome de Reza Pahlavi. O príncipe herdeiro pode carregar o país num período de transição para a democracia. Olham para o príncipe Reza Pahlavi como sendo uma ponte de ligação entre a ditadura que eles estão a viver agora e uma possível democracia. Na diáspora iraniana, há relatos de pessoas a morar há 16 anos em Portugal ou apenas há 1 ano. O agradecimento a Donald Trump e Benjamin Netanyahu é comum
em todas as mensagens. Esta não é uma luta justa, mas ontem a ajuda chegou. O presidente Trump prometeu e é verdadeiramente um homem de ação. Nós celebramos muito. Para muitos, o dia mais feliz da vida. Para outros, o renascer da esperança de um país que os viu nascer. Um trabalho do jornalista João Lourenço, que acompanhou este domingo os festejos da diáspora iraniana em Lisboa, um dia depois da morte do Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump e J.D. Vance são como agentes da demolição. A frase é do analista de política internacional, Miguel Monjardino, que acrescenta que é impossível prever os efeitos da guerra no Médio Oriente. O professor de Geopolítica e Geoestratégia no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica considera que o que realmente importa numa guerra não são os primeiros dias, mas sim os últimos. São as primeiras reflexões sobre o tema por parte do analista de política internacional a pedido do Observador. Já dias antes do ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irão, que retaliou, Miguel Monjardino concedeu uma entrevista a partir dos Açores, em conversa com a editora internacional do Observador, a jornalista Cátia Bruno. Miguel Monjardino falou sobre outra guerra em curso, a da Ucrânia. O professor de Geopolítica e Geoestratégia afirma que a Rússia decidiu invadir o território ucraniano não por causa do Ocidente e da NATO, mas sim por motivos internos. Há duas interpretações daquilo que aconteceu na Ucrânia. Nós, na Europa, sobretudo as pessoas militares e cientistas políticos, dão uma explicação externa para a decisão de Putin, ou seja, o alargamento da NATO. Eu acho que as causas internas são mais poderosas na explicação daquilo que aconteceu do regime russo e da evolução desse regime e da necessidade de controlar a sociedade russa para explicar aquilo que aconteceu na Ucrânia, associado ao desejo de honra pessoal e do ressentimento que Putin e grande parte do regime russo têm em relação ao Ocidente. A análise de Miguel Monjardino, professor de Geopolítica e Geoestratégia, numa entrevista à editora internacional Cátia Bruno, que pode ler com mais detalhe no site do Observador. Na atualidade nacional, Pedro Passos Coelho diz que Luís Montenegro devia ter negociado com o Chega ou Iniciativa Liberal, uma posição defendida pelo antigo primeiro-ministro, que acrescenta que a viragem do país à direita exigia outra engenharia política. Em entrevista ao Eco, cuja versão completa será publicada esta segunda-feira, Passos Coelho afasta um regresso imediato, mas acrescenta que quando se quiser candidatar, candidata-se. O antigo líder do PSD recusa que as suas recentes intervenções públicas sejam lidas como manobras táticas para um regresso imediato à vida política e não esconde que se estivesse a liderar o PSD ou o governo teria seguido outro caminho, a começar pela relação com o Chega. Exatamente o Chega pediu mais um adiamento do prazo para a entrega das listas para os órgãos externos ao Parlamento. Esta solicitação foi reencaminhada pelo Presidente da Assembleia da República aos restantes grupos parlamentares e deputados únicos. José Pedro Aguiar Branco pede aos partidos para que se pronunciem. Desde o início da presente legislatura, o Parlamento já adiou várias vezes estas eleições, que incluem a escolha do Provedor de Justiça, 3 juízes do Tribunal Constitucional e 5 membros do Conselho de Estado. No entanto, a entrega das listas tem sido sucessivamente adiada por ausência de um acordo global entre as 3 maiores forças políticas, PSD, Chega e PS. O prazo para a entrega de candidaturas termina amanhã às 9 da noite. Aguiar Branco solicita que os partidos comuniquem uma posição até às 6 da tarde, sendo que a ausência de resposta é considerada como concordância com o prazo atual. Esta segunda-feira chega uma nova depressão a Portugal, traz chuva e vento e chama-se Regina. Vai permanecer nos próximos 2 dias, segunda e terça-feira, e vai afetar o estado do tempo no país, em particular na região sul. No entanto, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera não prevê efeitos significativos, ao contrário das depressões anteriores. Esta nova depressão, a Regina, vem do norte da África e traz alguma chuva e vento. Morreu o realizador e argumentista português Carlos Saboga. A notícia foi confirmada à agência Lusa pelo produtor Paulo Branco. O cineasta de 89 anos faleceu sexta-feira em Paris. Foi autor do argumento de O Lugar do Morto, um dos maiores sucessos do cinema português. Carlos Saboga foi também jornalista, tradutor e crítico de cinema. O realizador viveu grande parte da vida em Paris, depois de ter fugido de Portugal em 1965, durante a ditadura. Em 2023, a Academia
Academia Portuguesa de Cinema distinguiu com o Prémio Sofia de Carreira pelo impacto no cinema português. A informação está de regresso à Rádio Observador quando for 00:30, já com uma edição da jornalista Teresa Freire. Tenha a continuação de uma excelente noite na companhia da Rádio Observador. Boa noite.